A paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra para a nossa meditação no livro do Dr. Lucas 15, versos 11. A palavra de Deus diz e relata a história do filho pródigo. Aquele filho que estava na casa do pai, que tinha tudo, mas resolvendo ir ao mundo, porque a curiosidade de experimentar, ele pediu ao pai tudo que lhe pertencia, a parte dos seus bens, e partiu para uma terra longínqua. E ali ele gastou tudo que ele tinha, o que era da sua parte. E ali, quando ele perdeu tudo, perdeu até os amigos. Amigos, falsos amigos. E ali, quando ele perdeu tudo, ele vai trabalhar ali cuidando dos porcos. E ele desejava comer ali até as alfarrobas dos porcos. E lembrou que na casa do pai dele ele tinha tudo. Assim, muitas vezes em nossas vidas, nós temos um pai, e esse pai que retrata Deus, ele cuida, mas dentro da casa do pai tem regras, tem limitações, e muitas pessoas não querem seguir as regras, e muitas pessoas se afastam e saem, aleluias, e vai embora. E aí, ali, quando aquele homem perdeu tudo, ele começou a lembrar do que ele tinha, o que ele ali dentro da casa do pai, ele podia desfrutar. E assim em nossas vidas, nós temos um Deus que é pai, mas sendo pai, ele não vai impedir que nós saímos da tua presença. Assim como esse pai, ele não impediu o filho, ele ali permitiu ele levar tudo, o que lhe pertencia. Assim é Deus, Deus nos abençoa. A bênção está sobre nós enquanto estamos na casa do pai. Mas a partir do momento que afastamos, começamos a perder tudo. E eu falo, porque, irmãos, eu trabalho com pessoas há 13 anos de ministério, converso com milhares e milhares de pessoas. Eu nunca vi ninguém falar, eu saí da presença de Deus, minha vida melhorou. A minha vida prosperou, é só fracasso, é só derrota, é só perdas. E este filho, ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. E ali o seu pai vai ao encontro de braços abertos. Assim é Deus conosco. Quando nos arrependemos, ele está disposto. E ele vai ao nosso encontro de braços abertos. Ele nos perdoa. E aqui dentro dessa mesma palavra, Jesus nos ensina sobre a parábola da ovelha perdida. Mas interessante que ele diz sobre a ovelha perdida, que o bom pastor, ele larga as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Sabe o que o Senhor fala conosco? Precisa ir atrás, porque a ovelha estava perdida. Mas, diferentemente do filho pródigo, ele sabia o caminho de volta. Então, era necessário haver um arrependimento para voltar à casa do pai. Para haver ali, aleluias, um conserto. Ali haver realmente, o pai, ele sabe que o filho se arrependeu. Por isso que ele corre, o abraça e o beija. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. E Deus fala para mim, para você. Muitas vezes Deus permite a pessoa ir para viver suas vontades, para perceber o quão grande é o cuidado de Deus. E nessa hora Deus fala com você, que está afastado, que está aí muitas vezes até pensando em desistir. Olha essa parábola do filho pródigo. Ele perdeu tudo. Nós precisamos entender que quando nós temos um pai, ele cuida de nós. E esse cuidado que Deus nos propõe a cuidar dentro da casa dele, mas reconhecendo ele como pai. E temos que obedecer. As regras que ali eram impostas dentro da casa, o filho não queria obedecer. Por isso que ele decidiu ir para o mundo. E o mundo atrai, mas é só perdas e derrotas. E nessa hora Deus fala com você que está aí entristecido, pensando que você não tem nada. E Deus manda te dizer, você tem tudo, você tem um pai, você tem um dono, você tem um Deus. É o Deus Todo-Poderoso que cuida de você. Quantos livramentos Deus tem te dado para você chegar aqui. De frente a esse vídeo, Deus tocou no seu coração para entrar nesse canal, no YouTube. Assim também como ele tocou no meu coração para estar aqui gravando essa palavra para você. Porque eu não te conheço,
mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Pessoas diferentes, nações diferentes, mas o Espírito é o mesmo. E o Espírito Santo testifica. E ele sabe com quem ele quer falar. E ele marcou hoje esse encontro com você para te dizer que ele te ama, que ele tem cuidado de você. Ele sabe as tuas limitações, mas ele também conhece o teu coração. E conhece muitas vezes o quão grande você tem se arrependido e deseja estar de volta. E a porta está aberta. Deus fala para ti nessa hora. O endereço é seu, a palavra é para você. A palavra tem endereço certo quando Deus quer falar conosco. Deus, ele nos encontra. Não foi por acaso que você clicou para ouvir essa palavra. Deus está falando com você nesta hora. Você se levanta, se coloca de pé. O Pai te aguarda de braços abertos. O Pai, ele te espera com festa. E o nome do Senhor será glorificado. Ele te achou nessa hora para te dizer o quão você é importante para ele. É essa palavra que eu deixo ao seu coração nessa hora, para que você entenda que o Espírito Santo de Deus, ele não desiste de você. Que Deus, ele tem sondado o teu coração e ele manda te dizer que o amor dele por você é incondicional. Não importa os erros, não importa as falhas. O que importa é o arrependimento diante dele para querer viver e fazer a vontade do Senhor em obediência. Amém? Receba esta palavra ao teu coração nesta hora. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém?